o microgerenciamento ele carrega um histórico, inclusive, de um jeito de trabalhar, onde, de fato, existia essa cobrança da gente olhar para tudo. Só que, na verdade, quando a gente olha para tudo, a gente não olha para nada, né? Imagina um time de futebol. Imagine nesse time de futebol que cada jogador está em busca do gol. Não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo, não tem meio campo. Todos são atacantes, todos querem fazer o gol. Agora imagine esse cenário em projeto de capital, que todo mundo quer fazer a única atividade. Não existe integração, não existe interface. Parece maluquice? Mas esse é o nosso cenário atual em projeto de capital. Em muitos desses grandes projetos, existe uma desintegração entre a engenharia, o fornecimento e a construção. Existem N empresas de engenharia, N empresas de fornecimento e N empresas de construção. Será que estamos vendo o que é melhor para o projeto ou estamos vendo o que é melhor para cada uma das partes? É sobre isso que a gente fala aqui hoje. É sobre a forma que a gente faz engenharia e construção e repensar. Será que a melhor maneira é todo mundo ir para o ataque e fazer o gol? Ou existe uma forma mais inteligente, uma forma mais colaborativa de trazer o propósito final, que é o melhor para o projeto? Venha conosco, venha com o Veroncast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Veroncast, o podcast da Veron Partners e da Veron Extra. E hoje vamos falar sobre inovação, melhores práticas e como que a gente gera resultado em projetos de capital e engenharia. De novo, estou aqui com o Davi. Davi? Fala, meu irmão. Tudo bem? Bem-vindo. Bom estar Excelente. de novo com você, né? Falando sobre um papo leve, né? Um papo leve falando sobre democratizando o acesso à informação. Perfeito. E acho que hoje, a importância de falar, quando a gente pega um ambiente de projetos de capital, ele é um ambiente extremamente encilado, né? Ele é um ambiente que ele tem baixa integração por características, né? A gente fala de N fornecedores de engenharia, N fornecedores de construção e montagem, N fornecedores de bens engenheirados. E como que a gente consegue, né? Com mais integração, com mais colaboração, quem sabe repensar a forma que a gente faz engenharia e construção. Então hoje o bate-papo vai trazer muito uma abordagem de integração e colaboração e quais problemas que a gente tem hoje na mesa para a gente resolver. Então, como a gente estava falando até hoje, né, um pouquinho na abertura do episódio, imagina que a gente é um time de futebol que está querendo todo mundo marcar o gol. Será que faz sentido? Como que a gente consegue amarrar, né, e dar clareza de papéis e responsabilidades? Então, muito bem-vindo, Davi. Beleza, Bruno. Obrigado pela introdução. Sem dúvida nenhuma, acho que esse tema que a gente vai abordar nesse episódio, ele traduz muito do que é o propósito da Veron, né, do grupo. Todas as nossas iniciativas permeiam para que a gente potencialize resultados em projetos associados a uma gestão integrada com uma ambiência de colaboração que habilita essa gestão integrada e que, por consequência, nos leva a resultados melhores. Quando a gente fala em projetos alavancando resultados, é impossível a gente abordar essa temática pensando no melhor das partes, né? A frase que eu costumo, né, trazer nas reflexões com relação à busca de objetivos em projetos é o melhor das partes, nunca é o melhor do todo. E nessa envoltória, né, quando já tem complexidades dentro de uma mesma empresa, pensada em silos de engenharia, suprimentos, construção, comissionamento, etc., quando a gente amplia isso para a relação com os parceiros que efetivamente executam os projetos, esse desafio só se potencializa. Então a gente vai bater um bom papo sobre isso, né, nesse podcast. Teremos uma presença aí ilustre de uma parceira de jornada nessa temática que a gente vai apresentá-la aqui na sequência da nossa introdução. O papo hoje tá bom aí. Vamos falar sobre muita integração e colaboração. E pra gente, né, Fê, seja muito bem-vinda, né? Então hoje a gente tem a nossa convidada especial, Fernanda Moreira, né, que é sócia na Veron Partners. Fê, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. E sem dúvida, quando a gente traz essa temática de, né, Dali falou muito, né, de como que a gente traz uma integração, mais colaboração. Então, muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada. Para mim é um prazer falar desse assunto que eu tanto acredito, que para mim sempre fez muito sentido e ver no dia a dia me deixa muito feliz, muito honrada de fazer parte do processo de transformação junto da Veron e de ver que, de fato, isso já é uma verdade, isso já está acontecendo e não tem mais volta. Então, Fernanda é uma parceira aí nos últimos meses, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos relevantes. Eu costumo brincar que tem gente que bagunça e tem gente que organiza, e de fato a Fernanda tem um dom aí para conectar pessoas,
colocar disciplina, promover a colaboração, que certamente vai abrilhantar muito o nosso papo de hoje. Fantástico, Davi. E aí, quem não nos segue ainda, acho que é legal deixar um convite para todo mundo que nos segue hoje nas nossas redes sociais, né? Então, se liguem, né? Tanto na Vero Partners como na Vero Insta, nos sigam lá no YouTube, LinkedIn e Instagram. Então, né, fica aqui embaixo, né, aparecendo pra gente o time de edição, colocando para vocês. Siga a gente lá. Pessoal, além de seguir, acho que é importante quando a gente fala de conhecimento é compartilhar esse conhecimento, né? Então, eventualmente tem aquele seu parceiro, aquele seu colega que tem esse problema de dia a dia de projetos, né, que baixa integração, ambiente muito ensilado. Então, o papo de hoje está muito legal. Então, compartilhem, pessoal. Quem quiser me seguir também, Bruno Amaral Ribeiro, né, me adiciona lá no LinkedIn. Davi, quiser deixar o seu também. Davi e Lio, estamos aí. A gente curte muito, né, essa jornada aí de troca de experiências, troca de conhecimento. Me acompanha aí no LinkedIn, que certamente a gente vai estar trocando bastante na rede. Davi, aprofundando agora na temática, né? Então a gente estava falando agora mesmo sobre o começo, né, do propósito do Grupo Vero, né, sobre colaboração. Passa pra gente um pouco desse contexto, né? Quando a gente olha no contexto de engenharia de construção, a gente fala muito, né? A gente tem um ambiente hoje, a gente até fica brincando, né, parafraseando de George Ford, a gente está num ambiente Terra 1, que é um mundo extremamente adversarial, que é um mundo pouco colaborativo, um mundo que ele está muito ali na perspectiva comando e controle, e o que a gente está buscando em Terra 2 é essa terra um pouco mais horizontal, mais colaborativa, né? E isso não é abraçar a árvore. Fala um pouquinho pra gente desse contexto, né? Que faz sentido, né, a gente repensar a forma de fazer engenharia e construção. Queria trazer para a gente um pouco dessas consequências do não colaborativo. Né? Não, sem dúvida. Acho que essa parte de colaboração, quando a gente pega, né, o nome da Vero, né, Vero Partners, né, parceiros de verdade, a gente costuma brincar que o nosso papel está escrito no nome. Né? Então, a parceria buscando, né, um propósito verdadeiro de colaboração, ela nasceu desde do nosso V0, né? Nosso dia zero com relação à abordagem de mercado. Obviamente, né, Bruno, que a gente vai amadurecendo e evoluindo, co-criando com o mercado. Então, nossa primeira onda, né, que a gente trouxe muito processo, muita ferramenta, AWP, BIM, Lean, né, uma densidade, né, de pacote de soluções voltadas para a gestão integrada, né? Elas cumprem com um papel fundamental, entendo que elas fizeram parte de um amadurecimento do mercado, tanto que, né, hoje ela já está democratizada, né, e dominada por grande parte, né, do mercado, mas as reflexões que nós temos são as que qualquer ambiente, né, de próximas etapas de evolução nos trazem para essa mesa de debate, que é o quanto que ferramentas e processos podem ser bem-sucedidos se a gente não cuida das pessoas, se a gente não cuida do ambiente cultural onde estamos inseridos. Obviamente, né, que a gente, no momento em que a gente fala de projetos de capital, né, onde tem um owner empreendedor, um investidor, certamente a cadeia de fornecimento ela é chave para o sucesso desse projeto. E aí falar de colaboração, né, a gente pode debater colaboração dentro de uma mesma empresa, onde já existem desafios, onde já existem estruturas funcionais que por vezes são pouco eficazes para projetos de capital. Quando você expande para a relação com cadeia de fornecedores, essa relação se exponencializa em complexidade. A gente fala de contratos bilaterais, a gente fala de interesses que não são os interesses alinhados ao objetivo do projeto, e isso tudo numa envoltória que acaba formatando um ambiente hoje adversarial. Vamos debater, obviamente, sobre esse cenário, mas as reflexões que nos trazem para debater mais profundamente uma abordagem de colaboração, legal, né, ela está numa envoltória, sem dúvida nenhuma, dos desafios culturais que a gente precisa encarar de frente. O curioso, né, é quando a gente fala de propósito organizacional, quando a gente fala de propósito de vida profissional, né, esse é um propósito de alavancar colaboração dentro do mercado que pouco está na nossa mão somente. Exato. A gente pode ser um indutor, um agente de transformação, mas se a gente não conseguir colocar todo mundo na mesma página e genuinamente acreditar que esse é o caminho, nosso propósito fica pelo caminho. Então, é um baita desafio, mas é o que nos move, né? O que a gente faz está aqui tentando debater, tentando questionar,
tentando evoluir juntos com o mercado. Fantástico. Pegando um ponto que você trouxe, né, e é legal falar dessa evolução da própria Vero, né, no início, sim, por metodologia, né, e quando a gente pega na perspectiva até da própria EPC, e acho que você traz muito essa abordagem, a gente conversa isso muito, né, imagina quem está nos ouvindo, né, a gente tem a filosofia Lean como princípio, eu faço muito bem engenharia, ou eu faço muito bem a minha etapa de fornecimento, ou eu faço muito bem a minha etapa de construção. A provocação é, será que só isso é necessário? Sim. E aí vem o AWP para trazer uma estratégia de execução, para trazer qual que é o melhor caminho de construção e ter o fim em mente para conectar. Perfeito. A engenharia digital, ela vem ali para trazer, né, como que a gente traz e impulsiona a colaboração. E é legal, pô, que bacana. Então, se a gente juntar tudo isso, mais o ágil também, na perspectiva de ritos, ainda isso não é suficiente, né? A gente fala muito sobre como que a gente gera esse impacto, né? Na perspectiva de qual que é o legado que a gente deixa para o mercado, e vai estar muito em pessoas, né? Vai estar muito como a gente consegue transformar. E quando a gente fala não é só método, vai muito de framework. E aí eu queria até puxar a Fê, acho que você falou isso mais cedo. Sim. Como que esse caráter das pessoas, Fê, de gente, né? E nesse processo de transformação, qual que é a habilitação que você enxerga nesse modelo que está além das metodologias? Então, se a gente pegar, por mais que a gente tenha ali, né, o Lean resolvendo, né, diversos problemas, o AWP resolvendo diversos problemas, o BIM também, até a própria forma de contratar, a gente vai ter que repensar, né? Será que a forma... Mas e pessoas? Né? Como é que a gente tem uma nova abordagem, né, de fazer esse novo contexto da construção? Bruno, eu gosto muito desse tripé que você e o Davi trouxeram, né? Ferramentas, processos e pessoas. E é muito comum que a gente olhe com muito cuidado para ferramentas e processos, e na hora de olhar para as pessoas, mas já está estruturado? Faz. E como eu garanto que as pessoas estão no lugar certo, né? Que elas têm realmente aquele perfil para estar naquela determinada posição, que elas estão preparadas para isso, que elas estão trabalhando num ambiente de diálogo transparente, num ambiente com confiança, com segurança, no sentido de segurança psicológica, inclusive para a gente conseguir ter abertura para falar de problemas, para a gente conseguir falar de problemas sem ser cortado, né, nesse sentido de não me traga problema, me traga solução. Falar de problema para que falar de problema, né? E etc., ao invés de a gente entender que sim, esses problemas vão existir, eles vão aparecer, e a gente tem que estar pronto para falar sobre isso. Ter confiança no time, né? Conseguir fazer com que as pessoas confiem uma nas outras. Eu costumo dizer que para você confiar, você precisa conhecer. É muito difícil a gente confiar em quem a gente não conhece, né? E, de fato, a gente conhece com quem a gente trabalha, passando pelos times que a gente tem atuado aí nesses últimos anos, principalmente de consultoria, né? Eu ouvi muito no sentido de, claro que eu conheço o meu time, eu trabalho com ele há 1 ano, eu trabalho com ele há 2 anos, e quando você começa a conversar com essa pessoa, você descobre que ela sabe, no máximo, a formação e a cidade que a outra pessoa mora. Então, quando a gente fala de trazer essa parte do pessoas, né, essa terceira ponta do tripé, é muito no sentido da gente conseguir ter esse ambiente seguro, um ambiente colaborativo, um ambiente de confiança, onde eu consiga, de fato, conhecer as pessoas que estão sentando do meu lado, não... e isso além do bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente fala muito que a gente trabalha e vive muito mais tempo com as pessoas que trabalham conosco do que, inclusive, com a nossa própria família. Então, assim, o olhar para essa terceira ponta do tripé faz com que as outras duas se sustentem. Eu acho que essa parte do sustentável é muito legal, assim, sabe? O tripé, ele é um tripé e, de fato, ele precisa estar apoiado nas 3 pontas, né? Se eu não olho para a ponta de pessoas, é muito pouco provável que a ponta de ferramentas e processos, aonde estão as metodologias, se sustente a médio e a longo prazo. Legal. É interessante a gente abordar, né? E aí, Fê, a gente, né, nas nossas reflexões, outro dia eu estava num evento com o Rafael, outro parceiro de agilidade, né? E surgiu uma frase, né? Que agilidade é para profissional adulto, né? E de fato, né, quando a gente fala em equipes multidisciplinares, sem entrar no techniquez, né, de frames, etc., da agilidade, mas só pegando na essência, né, a agilidade não é correr mais rápido, né, a agilidade é fazer
consistentemente, de forma multidisciplinar, entregas de valor sucessivas, ou seja, sempre apontando para a maximização da entrega de valor. Quando a gente traz esse contexto, esse princípio para uma relação de confiança, como a própria Fernanda nos trouxe, né, requer um nível de maturidade de quem está envolvido muito acima da média para o ambiente tradicional comando e controle. Legal. O ambiente tradicional comando e controle, eu digo o que você tem que fazer e você obedece, ou eu sou teu cliente e você é meu contratado, né, e faça aquilo que está no contrato e ponto, normalmente não nos leva ao melhor objetivo, ao atingimento do objetivo do projeto, né, que é multidisciplinar, é multiempresarial, é multi-equipes envolvidas. Então, quando a gente pensa em como integrar equipes, em como ter equipes trabalhando, pessoas trabalhando juntas, já é um baita desafio quando a gente pensa nas pessoas da mesma empresa. Quando a gente envolve, aí não vou trazer aqui todas as empresas que estão envolvidas num mega projeto que ultrapassam a barreira de centenas de empresas, mas dos principais players envolvidos, 1, 2 empresas de engenharia, 2, 3, 4 empresas de construção, uma de comissionamento, um integrador, para não sair muito dessa seara, a gente já está falando de 8 interesses que se entrelaçam e quando são conectados se exponencializam. Exato. Então, se a gente não consegue fazer com que pessoas trabalhem alinhadas ao objetivo do projeto, isso requer um grau de maturidade gigantesco, né? Sem dúvida nenhuma os objetivos não vão ser atingidos, né? Porque não tem uma conexão direta com o objetivo da pessoa para o objetivo do todo. Então isso é muito complexo de ser atingido num ambiente tradicional, num ambiente onde as relações estão simplesmente pautadas no contrato bilateral. Contrato bilateral, seja de chefiado, e aí propositalmente não estamos falando de líder liderado, ou cliente contratado. Né? Então, assim, para falar de agilidade, para falar de ambiente multidisciplinar, para falar de objetivos em comum, é preciso um grau de maturidade que não tem romance em falar em colaboração. A palavra colaboração ela não vem associada ao romantismo de, como você brincou na nossa introdução, abraçando a árvore juntos. Não, é óbvio que tem uma relevância, é óbvio que tem que ter um commitment, é óbvio que a gente se conhecer como pessoas em todas as esferas demonstra um engajamento genuíno de todos aqui envolvidos com o objetivo do projeto, mas essa clareza, né, de objetivos, esse pacto, né, esse comprometimento mútuo com os objetivos do projeto, ele é atingido, cara, num grau de maturidade que precisa ter outras variáveis que não somente a boa vontade das pessoas, né? Fantástico, conectando esse ponto, e é legal, né, pegando essa frase, né, que se a gente for olhar só a individualidade, não olhar para a visão do todo, e aí, por melhor que eu seja e eu busque eficiência, né, imagina que eu sou, exemplo, uma consultora, uma empresa de engenharia, genuinamente eu vou buscar eficiência. Né? Então, quando eu estou olhando para eu com uma relação bilateral, né, para um projeto, para uma área, por mais que eu busque eficiência, e aí você provoca muito, será que eu estou sendo eficaz? Perfeito. Né? E aí, será que se eu estou sendo eficaz e, ok, subimos a maturidade, fomos além do Lean, estamos conectando a WP, será que agora eu estou trazendo efetividade no projeto? De fato, aquele impacto que tinha, né, inicial da produção daquela planta, para a sociedade, de todos os stakeholders, a gente está entregando aquele valor? Eu queria que você falasse para a gente, na verdade, desses 3 níveis, né? Então, e até trazendo também uma perspectiva de, como framework, né? Essa diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Nesse contexto da gestão integrada e colaborativa, qual que é a diferença desses 3 pontos, né? E o que você enxerga que hoje a gente tem de oportunidade na mesa que a gente deveria, eventualmente, pensar diferente? Nossa, só essa pergunta dá um podcast inteiro, né, Bruno? Mas vamos tentar ser sintetizados aqui, né? Porque, de fato, essa daí foi... Acho que abrange toda uma reflexão da envoltória de projeto de capital. Né? Lembrando que projeto de capital, cara, é uma parcela relevante do PIB em qualquer país. Né? E no nosso país que tem um déficit de infraestrutura, etc., isso não é diferente, é gigantesco. Quando a gente fala em eficiência, eficácia, efetividade, vou tentar simplificar aqui e tentar conectar a predominância, né,
reflexões dentro de uma escala aí de um projeto, né? Ou de projetos em geral. Quando você fala em eficiência dentro de um projeto, é necessário sim que no dia a dia cada equipe que está executando sua tarefa busque a máxima eficiência, né? É importante que a gente busque a otimização, o uso ótimo do recurso, a eliminação de desperdícios, né? Isso é fundamental. A questão é que quando cada um pensa isoladamente a maximização da sua eficiência na sua tarefa, a gente dificilmente consegue conectar com o melhor para o todo de um projeto, para a eficácia do projeto, para os objetivos do projeto serem atingidos. Aí entra a necessidade de a gente formar equipes multidisciplinares, que é diferente de pensar uma equipe de engenharia, uma equipe de suprimentos, uma equipe de construção, uma equipe de comissionamento. A gente precisa pensar na cadeia otimizada. Legal. E aí a eficácia, um pensamento de eficácia focado em objetivos do projeto, ele te leva à melhor eficiência do todo e não à melhor eficiência das partes. Então a gente já começa a escalar essa complexidade. Quando a gente pensa num ambiente transformador, empresarial, de ganha-ganha, aí a gente fala talvez na camada mais complexa de ser atingida, que é a efetividade não de um projeto isoladamente, mas de uma carteira, de um portfólio, de uma abordagem, de uma estratégia de negócios de um empreendedor, de vários empreendedores, ou do Brasil inteiro, né, ou de um país inteiro, que se conecta dentro de uma estratégia onde as relações ganha-ganha passam a vigorar para que se potencialize a efetividade daqueles negócios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aspectos ESG dentro de projetos, né, de sustentabilidade local, de incentivo ao uso de fornecedores locais, a desenvolvimento de mão de obra, uso do produtor rural que está lá num ambiente remoto que pode contribuir, né, na cadeia de valor para, mesmo com a parcela dele, né, contribuir na alimentação das equipes que vão estar mobilizadas num ambiente remoto. E aí a gente poderia falar, né, de uma imensidão de legados, né, sociais e ambientais que esses ambientes de megaprojetos propiciam. Cara, só é viável se você tiver uma estratégia macro, focando e conectando todos os parceiros dentro de um ambiente de efetividade, de legado. Isso, de fato, né, cara, a gente é transformador demais, é algo que nos move, é algo que precisa ser colocado na mesa de forma muito estruturada, né? Então, mas certamente, cara, poderemos falar de cada uma dessas vertentes aqui por horas e horas. E é o que você estava falando mais cedo, né? E aí tudo é uma evolução constante, né? De como que a gente prioriza a entrega de valor, né? A agilidade é um tema de adulto e a todo momento está, né, tendo essa entrega de valor para os nossos clientes, para o nosso mercado. Trazendo um ponto, viu, Fernanda? Eu queria puxar agora nessa visão de pessoas, né? Porque a gente tem esse desafio, né? Essa perspectiva de ter, né, não só eficiência, não ter só eficácia, mas trazer também a efetividade. E a gente fala isso muito, né, Davi? Como que preparar, né, esse processo de transformação e como que a gente dá não só repertório técnico, né, para toda essa camada, mas como que a gente tem esse alinhamento de todos entenderem papéis e responsabilidades nesse momento de transformação. Você estava comentando, né, até você compartilhou comigo uma foto da Fernanda, né, numa dinâmica, né, Fê, que você fez sobre os barbantes, etc e tal, que por mais lúdico que seja, eu queria falar como tangibilizar isso, né, e dar essa clareza, porque de fato é algo inovador, né? O nosso ambiente para projeto, ele leva a gente a ser esse lado. E o que a gente está falando aqui, será que faz sentido ser esse lado? A gente viu que isso não faz porque a gente deixa dinheiro na mesa. Mais do que frameworks que tem, né, o AWP, BIM, Lean, etc., agora nesse olhar de pessoa, olhando esses 3 pilares de eficiência, eficácia e efetividade, como, Fê, e eu sei que essa pergunta talvez até um pouco complexa, como que a gente consegue tangibilizar isso para as pessoas que vão fazer essa transformação? Delas terem clareza do papéis dela, né? Esse alinhamento macro para o micro, né? Bruno, enquanto o Davi comentava, né, um pouquinho da diferença ali do efetividade, eficácia e eficiência, eu estava aqui refletindo no quanto é importante a gente ter essa clareza, né? Antes até mesmo de falar de fato de papéis e responsabilidades, ter a clareza dessa diferenciação e sem dizer certo ou errado, né? Cada um tem de fato a sua posição e a sua responsabilidade em relação a isso.
e que, de fato, é uma transformação em todos os sentidos, assim, né? Quando a gente vira e fala, por exemplo, que um diretor executivo ele tem que prezar pela efetividade de uma carteira e que, portanto, ele não vai olhar o metro cúbico de concreto lançado por dia, né? Olhando lá no operacional, lá na eficiência, e está tudo bem, essa mudança por si só já é muito significativa, né? Assim, é natural que a gente esbarre com um microgerenciamento, que a gente esbarre com perfis que queiram olhar o micro e acabem deixando o elefante passar aqui do lado, porque você está focando muito ali no nível operacional, por exemplo. Então, eu acho que a transformação já começa daí. Antes até da gente falar de papéis e responsabilidades de cada posição, a gente entender o zoom que cada uma dos níveis, né, do nível operacional, do tático e estratégico, dá quando olha um projeto ou um portfólio de projetos. Então, eu acho que essa já é uma mudança significativa e na sequência, né, quando a gente de fato entra num projeto, na reestruturação de um projeto, olhando um projeto multidisciplinar, como a gente comentou, um time, né, multidisciplinar, um time que vai trazer autonomia, que vai trazer responsabilidade coletiva, que vai ter objetivos claros, a importância de fato de cada posição ter o seu papel e responsabilidade bem definido e discutido é muito importante. Então, recentemente, né, fizemos uma reestruturação dos nossos clientes, dividimos esses times multidisciplinares, fechamos os papéis e responsabilidades de cada um, de cada posição que estava fazendo parte daquele time. Fizemos rodas de conversa para esclarecer e tirar dúvidas, que foram rodas muito ricas, no sentido de também não ser algo impositivo, do tipo, toma aqui o seu papel e a sua responsabilidade, faça isso a partir de agora. Não é essa a nossa intenção é garantir que eles estejam entendendo, que a gente consiga discutir caso haja alguma discordância. Então foram rodas de conversa e discussão muito, muito ricas, assim, da galera se sentindo segura de trazer que não estava entendendo, ou que precisava detalhar um pouco mais, ou que faltava alguma responsabilidade que eles entendiam que deveria estar ali. E na sequência foi o que você comentou, né? Foi muito mais voltado a focar que eles se conhecem de verdade. Daí veio a foto do Barbante lá do LinkedIn. Os team buildings dos times foram muito bem vistos no sentido de ter um tempo para o time se conhecer, para falar além de objetivos do projeto, prazo, custo, etc., mas sim olhar para a nossa história, sabe? A história da Fernanda durante toda a trajetória dela e o que fez ela chegar até aqui. Foi um momento muito rico. Fê, eu queria puxar um pouquinho dentro das reflexões que você nos trouxe, né, e dentro dos aprendizados, né, que a gente vai tendo, né, nessa jornada. A gente fala muito sobre a necessidade do empoderamento com comprometimento, né, da gente ter essa capacidade de não estar microgerenciando tudo, né, e na verdade sem dar peso maior ou menor para a relevância de quem está cuidando do dia a dia dentro do operacional, que a gente fala, que é super relevante, né? Dentro de um ambiente de pessoas que têm mais uma necessidade de ter uma visão sistêmica, que a gente chama do ambiente tático, né? Do plano tático do projeto, e também de uma visão estratégica, né? Sem aqui dizer que o estratégico tem mais relevância do que o tático tem mais relevância do operacional, porque é como se fosse o tripé processo, pessoas e ferramentas, né? Sem todas essas camadas bem balanceadas e cada um sabendo qual que é seu papel dentro da engrenagem, também não funciona, né? E aí, dentro das reflexões que a gente tem, eu queria provocar você aqui, depois também complementar. Na tua visão, é mais fácil a gente trazer a galera que quer fazer na base, quer executar no dia a dia, colocar ela nessa linha da disciplina, ou é mais fácil a gente tirar essa microgestão do líder estratégico, do líder que deveria estar tendo, né, uma visão de longo prazo, focada em objetivos de longo prazo e não
no cobrar o metro cúbico de concreto cada dia ou cada semana dentro de uma obra? O que você acha? A primeira opção. É mais fácil fazer com que a galera que de fato está jogando o time de futebol lá que o Bruno comentou no início, ter essa disciplina, e eu acho que uma coisa vai levar a outra naturalmente, né? Quando esse time de fato assume como um time autônomo, com responsabilidade, empoderamento e comprometimento, no sentido de conseguir tomar decisão por si só, né? Tem autonomia para tomar decisão, a melhor decisão. Eu, líder de execução daquele time, por exemplo, tenho autonomia para tomar decisão pelo time nesse sentido. Uma vez que isso vai acontecendo, eu acho que naturalmente demonstrando para os outros níveis, né, para o nível tático e para o nível estratégico, que esse microgerenciamento de fato não é necessário. Eu acho que o microgerenciamento ele carrega um histórico, inclusive, de um jeito de trabalhar, onde de fato existia essa cobrança da gente olhar para tudo. Só que, na verdade, quando a gente olha para tudo, a gente não olha para nada, né? Muito difícil a gente conseguir gastar a mesma energia ou o mesmo esforço olhando para todos os problemas, ao invés de fato, olhar para aqueles que são mais estratégicos, pensando num nível de diretoria, por exemplo. Eu queria complementar essa reflexão, porque talvez seja um dos grandes pontos, né, Fê, que a gente trabalha aí na hora da gente falar de equipes multidisciplinares, né? Quando a gente comenta, pega um mega projeto, do porte do que a Fernanda aqui mencionou que a gente está vivenciando. A gente vai ter aí um cenário de 5, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas de mão de obra direta operacionalizando o projeto no pico, né? Qual é a probabilidade de uma equipe funcional separadas por engenharia, suprimentos, construção civil, montagem e comissionamento, certo? Integrada por uma pessoa, um herói, né? Tomar decisões na necessidade que um projeto tem desse porte, com várias empresas envolvidas, no grau de assertividade que as decisões precisam ser tomadas no dia a dia, estar concentrada numa pessoa ou num núcleo de pessoas restrito. Qual é a chance disso dar certo? É mínima, não é porque a pessoa é mais ou menos competente. Sim. É porque é humanamente impossível, né? A centralização de tomadas de decisões de dia a dia estar concentrada em poucas pessoas num ambiente desse tamanho. Então, quando a gente reorganiza por equipes multidisciplinares, né, e divide o escopo em missões, né, missões que essas equipes passam a ter empoderamento e comprometimento de curto prazo para tomadas de decisão, com autonomia de curto prazo para tomada de decisão, porque eles passam a ter essa autonomia, eles passam a ter esse comprometimento com o resultado, com a eficiência no curto prazo, passam a ter uma cadeia de ajuda, né, e um alinhamento, né, de médio prazo na camada tática, que aí passam a envolver lideranças funcionais, obviamente, que estão cuidando de uma visão do todo, né, e a partir do momento que essa conexão tático-operacional começa a funcionar, essa engrenagem começa a funcionar de forma mais harmônica, né, é possível começar a olhar para o longo prazo, é possível começar a olhar para metas, para objetivos que se alcançam em projetos como esse ao longo de 2, 3, 4 anos de implantação. Então, assim, é uma engrenagem, cara, que normalmente quem sabota, né, é a liderança. Sim. Não é quem está ali no dia a dia operacionalizando, no dia a dia que está fazendo as coisas acontecerem. Essas pessoas estão ávidas por comprometimento. Se você dá clareza de objetivos, se você dá ferramental e abertura para ter o comprometimento com autonomia, obviamente, né, respeitando os seus limites de bateria, as suas missões, cara, você tem equipes de muito mais alta performance, mesmo envolvendo um ambiente multi-empresas. Então tem um baita desafio aqui, obviamente, que a gente tenta trazer, né, de forma lúdica essa informação, mas é uma engrenagem que quando a gente vê funcionando, a gente já viu funcionando em outros cenários,
Óbvio que, poxa, falar que tem o ideal olímpico, cara, envolve inúmeras variáveis, mas sim, é possível apontar cases concretos que isso deu certo. É gratificante demais, chega a ser emocionante. Pô, acho que ver o brilho no olho, tanto teu quanto da Fernanda, né? Então, acho que quando a gente sumarizar aqui, até pra gente, né, a audiência, assim, pô, mas e aí, né? Como é que a gente... muitas vezes você trouxe a pessoa da pessoa, né? Então a gente culpa a pessoa, né? A gente vai expor a pessoa e troca a pessoa, o problema fica, né? Porque não é a culpa da pessoa. Sim. É a forma que a gente está fazendo engenharia e construção, né? A gente discutiu que por um momento muito grande, será que faz sentido? E aí para a audiência que está ouvindo a gente, como é que eu faço isso? Acho que é legal trazer essa clareza, né? Que esse movimento de evolução, que a gente sai de métodos que foi necessário, ele foi, né, importante para a gente alcançar e evoluir. E continua no arcabouço. Inclusive, né, ele é a premissa, né? Sim, sim. Só que a forma, ela é diferente, né? Você trouxe muita metodologia ágil como um arcabouço para isso acontecer. Quem está nos ouvindo, Davi, então, assim, acho que é legal e interessante falar aqui como que a gente, né, como que a Verum pode apoiar nesse movimento de transformação, e acho que é legal que você trouxe agilidade, até que isso está sendo de forma evolutiva continuamente. Passa pra gente aí, como que, né, quem tem dúvida de implementar, né, uma solução como essa, o que eles fazem? Basicamente as reflexões, né, que fizeram aqui, essa dupla hoje está testando algumas soluções dentro do mercado, elas estão na envoltória de fato de como que nós conseguimos tirar a potencialidade de todos os processos e ferramentas com um ambiente estruturado a partir de clareza de papéis e responsabilidades, né? Acho que a Fernanda trouxe muito essa questão da camada estratégico, tático, operacional, né? Temos a questão do comprometimento enquanto equipe, novamente, né? Trazendo para esse ambiente de 7 mil pessoas com várias missões gigantescas multidisciplinares. É impossível você ter uma relação de confiança, porque se você está numa envoltória, tomando decisões de tudo quanto é lado, cara, você acaba virando aquele herói, né? Então, ter o tempo, ter aquele engajamento, ter equipes mais fechadas, mais concisas, conscientes dos seus objetivos, né? Com clareza de papéis e responsabilidades, com aquele entrosamento de saber que, poxa, eu vou poder contar com essa pessoa porque eu sei que ela está desempenhando bem o papel dela, ela sabe o que ela tem que entregar para o todo funcionar. Cara, essa engrenagem ela só acontece se a gente tem um processo estruturado de representar uma estrutura organizacional, ritos de gestão que favoreçam essa gestão integrada acontecer. Legal. Né? Então, isso tem processo, isso tem tempo de maturação, isso tem gestão da mudança, né, onde as pessoas saem das suas zonas de conforto, né, muitas vezes dentro dos seus silos, e se expõem mais ao protagonismo. Isso tem uma etapa de adaptação, né, de amadurecimento enquanto nova formação de time, né? Você sair de uma equipe de engenharia, de uma equipe de compras, de uma equipe de civil, de uma equipe de montagem, para passar a ser uma equipe multidisciplinar focada num objetivo e que o comprometimento com aquele objetivo gera uma zona de desconforto, que aí acho que a Fernanda trouxe mecanismos dos quais ela tem liderado com muito brilhantismo o porquê que o ambiente seguro, psicologicamente inclusive, ele é fundamental para que esse, que em tese está escrito, né, no processo, na ferramenta, etc., seja potencializado de acordo com o comportamento das pessoas. Fernanda, não sei o que você gostaria de adicionar nessa linha, mas tentei aqui resumir mais para o lado, né, processo, ferramenta, mas queria que você complementasse aí com a tua visão também. Eu adicionaria só o entender que a gente provavelmente vai ter que adequar a rota em algum momento e que está tudo bem, né? É um processo de mudança muito significativo e literalmente estruturante. Então, assim, talvez o que sirva para um time dentro de um projeto, dentro de um cliente, não vai servir necessariamente para o outro. E pode ser que sejam times, inclusive, sentados um do lado do outro, mas talvez uma frequência ali de um rito de gestão ou então um jeito de fazer diferente vai ser necessário uma adaptação. E tá tudo bem, assim, eu costumo falar sobre isso com os times, que esses processos de mudança estruturantes, eles
precisam muito de feedback constante, no sentido de melhoria contínua, né? A gente entender o que está acontecendo e ajustar a rota se precisar, muito nesse sentido de adaptar. Então, de fato, né, fazer esse ambiente seguro acontecer para que a gente consiga ouvir das pessoas, para que a gente consiga diminuir a ansiedade em relação a isso, né? Do nada, né? Como é que vai ser? Mudança de escritório, mudança de layout, times diferentes. Eu começo a trabalhar hoje com pessoas que eu encontrava às vezes no corredor, mas eu não tinha conexão nenhuma, e deixo de trabalhar com o time do qual eu fazia parte antes. Então, essa parte de adaptação e de entender que faz parte do processo de melhoria contínua como qualquer outro, é muito importante, e que a gente está aqui para apoiar toda essa maturação acontecer. Obrigado, Fê, fantástico. Acho que é legal também falar, Davi, né? Quem se interessou, né? Que vivencia esse problema no dia a dia de projetos, né? Quer saber mais sobre essa solução, né? Procure a Verum Partners, né? Procure o Davi, procure a Fernanda, né? Que conseguem ter mais informações. Ou vocês têm a necessidade de trabalhar na formação do seu time, principalmente na formação, procure a Verum Institute. A gente tem uma formação da imersão na construção 4.0, que tem exatamente esse modelo, né, Davi? De como que a gente leva esse conhecimento do futuro da construção para o dia a dia de projetos. Então a gente tangibiliza isso. Queria deixar muito obrigado a Fernanda, né, e parabéns pelo trabalho que você tem conduzido, Fê, né, de inovação na veia, né, ou seja, de como pegar um problema que a gente tem hoje, né, sai desse formato de terra 1, né, adversarial, para uma construção mais colaborativa. Então, Fê, parabéns e obrigado pela agenda conosco. Passo as palavras finais. Obrigada, eu que agradeço. Davi? Cara, acho que é isso. Você comentou tudo. A Institute, ela nasce também por uma linha que a Verum não tem capilaridade no mercado, né, partner sozinha, para transformar na velocidade que a gente gostaria, na velocidade que a gente quer contribuir e deixar legado para o Brasil. Então a Institute cumpre um papel educacional que naturalmente consegue atingir em escalas maiores todos os envolvidos nesse ambiente, nesse desafio de projeto de capital. Muito legal e muito feliz em ver essa condução que está sendo feita. Com relação à Verum, acho que é isso, nosso propósito está aí na mesa, para isso que a gente vive, né? Nós queremos, né, temos o compromisso, né, estamos comprometidos com essa transformação, esse ambiente de colaboração. A palavra colaboração a gente coloca, né, desde o início da empresa, quando a gente fala em AWP, quando a gente falou de BIM, quando a gente falou de Lean, né, o que é o BIM no final das contas? Cara, é uma plataforma de colaboração, né? O que é o AWP? A forma é o dicionário para conectar engenharia, suprimentos e construção numa sequência lógica para maximizar a eficácia do projeto. O que é o Lean? Cara, a filosofia, ela envolve uma eliminação de desperdício que a gente abordou aqui, que não pode estar limitada a cada silo, ela tem que estar numa visão do todo. Então, assim, a gente poderia aqui tá voltando, né, a debater ferramentas e processos, só que a gente está provocando o mercado de fato como que o legado, o acervo, o conhecimento que a gente já foi adquirindo de processos e ferramentas pode ser potencializado e pode, de fato, trazer resultados sustentáveis para projetos, mudando a cultura. Irmão, parabéns. Tamo junto. Show de bola, obrigado. Pra cima. Pra cima. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.